Pessoal, então olha só, tá aqui o terreno tá compartilhado lá com vocês, tá bom? Está lá no AVA. Lá no AVA, material de apoio, terreno com entorno, tá? Então a gente tem aqui essas vistas da planta de situação, que ela está um pouco maior e indica o entorno. E na planta do terra eu coloquei uma visualização só do terreno, tá? Para facilitar. No 3D nós temos tudo, só que para facilitar por enquanto, eu vou ocultar essas massas aqui, ó. Pelo EH, tô ocultando tudo para facilitar a visualização dessas massas. Inclusive, vou ligar aqui a minha caixa de recorte que está oculta. Vou deixar também a visualização do terreno um pouco mais próximo, tá? Não precisa de tanto. Olha só, certo? Facilita mais aqui a visualização das massas. Bem, então, vocês têm já alguns estudos de volumetria e como é que a gente pode colocar essas volumetrias aqui. Como é que a gente pode criar massas e massas até um pouco mais complexas aqui no Revit. Eu vou partir aqui do térreo mesmo e vou criar aqui, dentro de massa e terreno, massa no local, tá? Massa no local é uma ferramenta aqui interna do Revit que permite a gente fazer estudos de volumetria. Ele não é exatamente um elemento construtivo, não é parede, não é um volume total, e a partir desse volume a gente pode criar paredes e outros elementos, tá? Quando eu clico aqui em massa no local, ele pergunta o nome da massa, até porque a gente pode criar várias massas diferentes e identificar cada uma. Então, vamos dizer que fosse uma massa do teatro, fosse, né, o edifício fosse separado da massa do museu, aí você poderia renomear, mas eu vou colocar aqui só como massa mesmo, tá bom? Ok. Ele vem para essa área aqui. E agora, gente, a gente vai começar a fazer as massas, entendendo que é o seguinte, a gente cria um elemento qualquer em um plano, uma forma plana, e a gente pode extrudar essa forma, dar um volume, né? E essa forma ela vai ser feita sempre em um plano de trabalho. O plano de trabalho ele pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser inclinado, só não pode ser curvo, certo? Então, o plano de trabalho eu vou desenhar ou no plano de trabalho horizontal, que pode ser um dos pisos, um dos níveis do nosso do edifício, que inclusive a gente ainda vai configurar, como pode ser um plano de trabalho vertical, né? Como se fosse uma fachada, um corte, ou mesmo até um plano inclinado, vamos dizer que fosse uma coisa que parte assim de uma coberta. E também pode ser feito em qualquer face de um objeto, certo? Então, vou começar a desenhar aqui no plano de trabalho do térreo, um contorno, e vou fazer o volume dele, tá? E eu vou partir de uma forma bem simples, que é um retângulo. Mas a gente pode criar qualquer forma e fazer a extrusão. Bem, então, aqui tem as opções para a gente começar a criar os desenhos em planta, e aí você extruda e você cria aquele prisma inicial. Então, vou fazer aqui um retângulo, e como eu falei, a gente pode desenhar isso num plano de trabalho que eu digo aqui, ó. Por que eu tenho que criar? Desenhar no plano de trabalho. Eu posso desenhar na face. Na face, ele começa a pegar aquelas faces dos triângulos que tem na topografia. E aí, isso aqui vai ficar meio inclinado, vai ficar errado. Então, é um cuidado que vocês têm que ter. Se você começar a perceber isso daqui, já sabe que está na parte errada. Vem aqui para desenhar no plano de trabalho. E o plano de trabalho, você vai definir aqui, ó, se é no térreo, no superior, né? Como é um plano de trabalho horizontal, vou deixar isso no nível 0, tá bom? E vou começar a fazer aqui só um retângulo. Retângulo mais, depois a gente testa outras formas. Partindo aqui de um retângulo, ele inclusive não está visível porque eu estou com a vista do térreo ativa, então o nível 0 está um pouco mais abaixo. Mas se eu for aqui pelo 3D, tá vendo que tá bem aqui, ó. Pelo modificar, selecionar esse elemento aqui, ó. Posso fazer isso. Ele já seleciona. E então, eu vou clicar aqui, ó. Criar forma sólida. E ele faz essa extrusão. Ele cria esse volume e eu posso dizer aqui qual é a altura desse volume, tá? Lembrando que também lá na planta a gente podia ter dito as medidas do retângulo, tá bom? Bem, coloquei uma medida aleatório, uma medida que eu talvez seja uns 20 metros de altura o meu edifício, ok?
Bem, e a partir desse volume básico, eu posso também fazer adições. Como, por exemplo, eu posso puxar só, quando eu clico aqui, ó, em cada aresta, ele aparece esse símbolozinho para você esticar, né, para cima ou para as laterais. Isso aparece tanto nas arestas como nos pontos, ó, certo? Estou clicando aqui nos pontos, como nas faces, ou pode ser o objeto como um todo, mas o objeto como um todo eu só consigo mover, tá bom? Mas esticar, tá bom? Então, se você quer uma face, clica mais ou menos na face, clica na aresta e vamos lá. Se eu clico aqui, eu posso, ó, mover aqui para cima, pro lado, tá bom? Posso mover aqui, ó, para um dos lados aqui. Então, você pode criar uma forma e ir modificando a partir de um prisma. Eu posso também, ó, pegar só um ponto. Então, eu aproximo aqui, só esse ponto. Também posso esticar só esse ponto, tá bom? E já ir fazendo uma coisa assim bem diferente, tá? Como eu falei, pode ser uma face também, gente, na vertical, certo? Não necessariamente é a face, qualquer uma das faces você pode mudar, tá? E aqui também, ó, deixa eu tentar pegar essa de baixo, ó. Ok? Então, você pode partir de uma forma simples e ir editando dessa forma para chegar em outras formas. Dou um OK em concluir massa no final. E aqui está o volume básico. A partir desse volume, a gente pode criar paredes, cobertas, tá bom? Pisos, como? Aqui, ó, em arquitetura, a gente tem parede por face. Então, eu vou clicando aqui na face e ele cria essa parede. Clico aqui, ele cria essa. Aqui. Vou ocultar aqui o volume, acho que é porque eu coloquei uma em cima da outra. Pronto. Vou ocultar aqui esse volume por enquanto. Ó, dá pra ver que tem paredes. E a essas paredes você pode editar elas pelo... indicar qual é o tipo de parede aqui, né? Ela tava como só uma parede. Ok. Certo? Vou ligar aqui de novo. Posso criar também o telhado por face. Ó. Telhado por face, tá? Eu vou desmarcar aqui, selecionar múltiplos. Quando eu clico aqui, ele criou aqui também o telhado. Ó. Certo? E eu também posso vir dizer que tipo de telhado é esse. Se é telhado de cerâmico, se é telhado metálico, tá bom? O importante é que a dupla trabalhe junto. Se vai ser em um arquivo só, cada um vai testando também um e outro, tá bom? Vocês podem dividir assim os trabalhos. O terreno tudo bem, mas essa parte aqui, né, já é mesmo o projeto em si. Aí vocês discutem entre si como vai ser a divisão, tá bom? Bem, então, além disso, entenderam, né, gente? A gente pode criar um volume qualquer e a partir desse volume criar os pisos também, tá? Os pisos, eu vou só apagar o que eu tenho aqui, só para facilitar a visualização de vocês. Eu vou deixar só a massa. Vou deletar o resto. Ixi, deletei aquilo ali. Não tem nada, depois eu faço. Vou marcar todos, deixar só a massa e vou deletar tudo. Pronto. Certo? Além disso, gente, eu tendo um edifício como esse, e se eu já tivesse todos os meus pisos criados, eu já tenho aqui alguns pisos, ó, nível 0, térreo. Eu vou criar aqui mais uns pisos aleatoriamente, só para vocês verem, tá? Eu tenho alguns pisos aqui no meu pavimento, e eu posso também criar os pisos a partir de uma massa. Eu clico nela e clico aqui, ó, pisos de massa.
E eu digo quais são os pisos que eu quero criar. E ele vai criar esses pisos, ó. O que é interessante é o seguinte, é que eu vou ter as plantas, cada planta já com o contorno correto do piso, né? Porque ele já vai seguir aqui, ó, exatamente onde o local, onde aquela massa está cortada, certo? Os pisos, vamos lá, vou voltar, só selecionar, aqui tem, ó, pisos de massa. Ele faz como se fosse um fatiamento, uma divisão dessa massa exatamente onde tem cada piso desse, tá? Onde tem os pisos que eu quero fazer. Isso daqui, gente, é o seguinte, eu tenho esse piso aqui, mas ele é só uma divisão. Aí eu também posso criar os meus pisos aqui, ó, piso por face, certo? E dizer que eu quero, ó, criar os pisos aqui. Então, também eu já vou ter, então, parede, piso, teto, tudo a gente pode fazer a partir de uma massa, certo? Bem, então vou mostrar outras formas de criar massas, tá certo? Vou deletar essa daqui. Então, uma forma é você partir de um prisma básico e ir editando. Outras possibilidades que a gente tem. Venho aqui, novamente, massa e terreno, massa no local. Como eu falei, a gente pode também partir de uma forma irregular, certo? Sempre no plano, tá, gente? Vou fazer sempre lá no nível 0 para não ficar flutuando, tá? E vamos dizer que o meu edifício vai ser assim, uma forma mais irregular, tá? Venho aqui no 3D, tá aqui ela, ó. E vou criar forma aqui. Forma só. Cuidado, gente, tem um detalhe. Tá vendo que ela não criou a forma direitinho? Ela estrudou só as faces, né? Aquela linha. Porque certamente ela não fechou. Não fechou direitinho a forma. Então, ela não ficou um sólidozinho fechado. Ó. Aí a gente tem que ter cuidado quando a gente vai criar essas formas para garantir que esses pontos realmente vão se conectar. Deixa eu ver aqui. Com esse tipo de forma aqui é um pouco chato. Deixa eu tentar ver se eu consigo conectar com linha. Criar forma sólida. Ixi, enlouqueceu aqui. Cuidado que às vezes o Revit enlouquece mesmo. Se for uma forma muito louca, tá, gente? Mesmo assim, ó, tem alguma coisa quebrada aqui, certo? Vou fazer de outra forma só pra gente ver. Tá? Ok? Vou pegar aqui, ó, uma forma circular mesmo, até pra vocês verem. Vamos dizer que eu quero assim, eu quero uma forma que ela comece como sendo um retângulo e ela termine sendo um círculo. Um edifício assim. Então, eu posso também fazer, ó, no plano de trabalho do nível 0, eu vou fazer um retângulo. E lá no nível da cobertura, eu vou fazer um círculo. Certo? Vamos ver no 3D como é que tá. Dá pra ver que eu tenho, né? Ó, elas estão separadas, porque o retângulo eu fiz no térreo e o círculo eu fiz lá na cobertura. Eu vou selecionar as duas e pedir para criar forma. Então, ele liga um elemento com o de baixo com o de cima, certo? Então, você pode ter, né, essas diferenças aí e fazer, porque o retângulo ficou bem grande, né? Ficou até estranho, mas entenderam a lógica, né? Você pode ter formas diferentes. Uma cúpula, eu vou ensinar de outra forma. Aqui tem a revolução, que é você criar um perfil e ele vai rotacionar em um eixo. Então, você cria o perfil daquele arco, que é o arco da cúpula, e faz essa rotação em um eixo e ele faz esse, certo? Qualquer forma geralmente simétrica, né? Que, por exemplo, como se fosse assim uma taça, um vaso, né? Uma garrafa, esses elementos que são circulares, essa seria a forma mais correta de fazer. A partir do perfil e fazendo a revolução. Aí aqui também tem essa opção, tá bom?
Bem, gente, então temos isso daqui, essa possibilidade de criar, tá? A gente pode criar também, vou até criar um plano assim bem mais alto para a gente ver isso aqui de forma mais evidente. Vamos dizer que eu também tenha, por exemplo, vou criar aqui uma forma, vou partir aqui de um círculo mesmo, tá? Vou fazer um retângulo aqui, para vocês verem essas outras possibilidades. Eu venho aqui, fiz esse retângulo, tá lá no térreo, tá? Deixei no térreo mesmo para a gente visualizar melhor. E eu vou criar aqui a forma. Criei a forma e vou elevar ela até o quanto eu quiser. Vamos dizer que fosse um edifício alto e eu fosse botar aqui, ó, 72 metros, tá? Só que eu quero que esse edifício vá se rotacionando assim. Eu posso fazer o seguinte, ó, quando eu seleciono um objeto, eu tenho a opção aqui do raio-x. O raio-x ele mostra os pontos de controle, né, deixa tudo transparente e eu consigo visualizar melhor cada um desses pontos. Aí vamos dizer que eu quero que o lá de cima, esse edifício vá tipo, afunilando. Eu posso dar uma escala, eu posso diminuir esse lá de cima. Como? Eu venho aqui ó, na escala e eu vou dizer que aquele lá de cima, eu vou pegar aqui, clico no outro ponto e eu diminuo. Ó. Aí ele diminui aquela face lá de cima. Eu poderia ter feito por aquela forma também, né? Criar um retângulo maior, um retângulo menor na outro plano e fazer isso. Mas tendo uma forma, você pode editá-la também de outras maneiras. Por exemplo, eu vou agora rotacionar esse aqui de cima. Ó. Eu pego e dou uma rotação. Olha só. Aí ele também faz a rotação aqui, ó, no eixo. Certo? Então, a gente pode fazer dessa forma também. Ok? Além disso, gente, a gente tem a possibilidade de fazer orifícios na forma, aberturas, tá bom? Então, uma abertura, vamos dizer que eu quisesse uma abertura aqui embaixo, ou mesmo assim um átrio central que divide todo o edifício, né? Tem uma abertura no meio. A gente pode também criar, ó, aqui a planta, né, vista de cima, eu vou criar aqui uma abertura. Tem que ser dentro da própria massa. Aí eu já tenho essa massa, vou editar no local para continuar as edições, tá? Não necessariamente preciso ficar com o raio-x ligado, tá bom? Mas eu vou fazer aqui um círculo aqui no meio, como se fosse um átrio aqui de ponta a ponta. Então, eu crio esse círculo aqui, tá bom? Que vai de baixo até em cima, tá? Então, aqui eu vou aqui, ó, ele tá aqui. E eu vou criar uma forma. Só que, como eu quero que ela seja um buraco, eu vou criar uma forma vazia, certo? Forma vazia. Então, da mesma forma, eu tenho aqui como editar. Ó, tá aqui ela. Tá vendo que ela já criou um buraquinho? Mas eu posso levar ó, até lá o final, certo? E, ó, tá vendo? Criou o orifício lá. Qualquer forma vazia, aí fica... E o legal, gente, é que depois, né? Vamos dizer que eu fosse aqui e eu tivesse mais vários pavimentos, né? Vamos dizer que fosse um edifício de vários pavimentos. Eu poderia também vir aqui, ó, criar os pisos de massa. E os pisos já iriam, ó, estar com aquela abertura, ó. Cada piso, ó, diferente, né? Poderia fazer o pavimento já. E já contemplaria também aquela abertura, certo? Tá dando para entender, né, gente? As formas aqui, as possibilidades de criar, tá? Bem, o que mais? Vou apagar essa daqui, vou fazer de outras formas agora para a gente entender. A gente pode ter planos de trabalho, como eu falei, horizontal e vertical. A gente pode trabalhar também uma forma que ela é mais diferente na vertical e a gente quisesse fazer essa extrusão nesse sentido, tá? A gente pode criar esses planos de trabalho vertical para poder estar trabalhando na vertical também. Então, eu posso vir aqui novamente, massa e terreno, massa no local. E aqui nós temos, gente, plano, certo? Ó, plano aqui. Plano de referência. Eu posso criar esses planos de referência, eu vou criar um plano aqui
para fazer uma coisa bem diferente, é bom que a gente renomeie também os planos. Ó, esse aqui é o plano 1, tá? Vou botar bem aqui o plano 2. Eu tô botando com uma medida qualquer, tá? Porque não importa, gente, a medida dele, tá? O plano 3. E bem aqui o plano 4. Tá? Vamos 3D, não tá mostrando nada, mas já vai aparecer. Então, eu vou começar a desenhar aqui uma forma bem regular, tá? E bem aqui eu posso pedir para, deixa eu ver aqui, queria exibir o plano. Eu vou fazer isso numa vista lateral, tá bom? Aqui eu tenho, deixa eu ver, elevações, deixa eu ver aqui nessa fachada. Se eu tiver as fachadas bem direitinhas, organizadas, fica mais fácil de fazer. Eu não sei se o corte AA é o corte que mostra. Eu tenho que exibir, primeiro eu tenho que dizer em que plano eu vou trabalhar. Selecionar um plano, qual plano? Plano 1, certo? Ok. Abrir. Deixa eu ver se... É porque tu tá desenhando na face e não no plano, tá bom? Deixa eu ver aqui, gente. Aqui, ó, vou pegar essa vista lateral, tá? Vou começar a desenhar e eu posso desenhar em qualquer... Desenhar no plano 1. Eu vou ver aqui e digo aqui que eu quero no plano 1, tá? Então, vou começar a fazer uma forma aqui qualquer. Ó, dá pra ver que ele ficou aqui? Vou aqui para essa vista lateral de novo e vou desenhar agora, definir plano, agora eu quero desenhar no plano 2. E eu venho, faço uma coisa assim bem diferente também. Ó, aqui, ó, tá lá no plano 2, certo? Vou desenhar agora no plano 3. Aí dou ok. Ok, desenhar agora no plano 3. E por fim, no plano 4. Olha só, tá bom? E agora também posso fazer aquele mesmo princípio, gente. Seleciono todas as linhas e peço para criar forma. Ó. Certo? E ele cria a forma a partir, se você fatiasse, né, desenha lá o contorno que você queira e ele desenha a forma. Certo? Também. E depois disso a gente pode ainda editar os perfis, ó. Eles ficam aqui... certo? A gente pode ligar o raio-x, eu acho que visualizar melhor, ó. Tá bom? E você pode manipular isso ainda aqui depois, pegar cada ponto desse, movimentar, tá bom? Como ir mudando isso. Flutuando como assim, ó, ele tá aqui, eu criei a forma, ele tá flutuando aqui porque eu deixei ele no nível térreo, tá? Mas se eu pegar e mover ele pro nível 0, ou então eu venho aqui, ó, só e mover ele porque eu tinha deixado lá no nível térreo, tá bom? Ó, ele tá lá no terreno, é só botar ele no nível que você queira, tá bom? É porque eu fiz no térreo que tá no nível 3, que é mais alto, né, e ficou assim, tá? E a partir disso também a gente pode criar lá o telhado por face, tá? Coloca um telhado lá, colocar um tipo de alumínio, tá? Tem vez, gente, que ele cria, tem vez que ele não cria, depende da forma, se for muito complexa, certo? Deixa eu ver aqui. Parede por face. Parede por face. Ó. Ok? Aí você oculta, ó, não pode, acho que assim, até pode apagar a massa, mas aí
vamos dizer, se você apagar, sua parede não tem mais como mudar. Porque vamos dizer, eu quero resolver mudar um pouquinho essa forma. Você tem que mudar a massa. Você muda a massa. Deixa eu ver aqui. Pronto. Venho aqui, editar no local, aí eu pego, vou mudar essa forma aqui, para ser nesse padrão, tá? Ok. E depois eu tenho que pegar a parede e dizer atualizar para a face. Aí ela atualiza a partir do que eu fiz de ajuste, certo? Pronto. Outra possibilidade, também ainda com os planos de referência. Eu posso vir aqui, uma coisa mais até parecida com o que o Vladimir fez com vocês lá no Rhino, tá bom? Eu posso criar aqui vários planos. Lá ele não tinha uma certa divisão, uma malha onde você puxa os pontos. Aqui a gente cria vários planos, criando também uma malha. Tá? Eu venho aqui, vou criar um bem aqui, ok? Vou criar aqui uns planos, não sei nem que medida tá ficando. Quando vocês forem fazer, vocês fazem na medida mais correta. E uma bem por aqui assim. E aqui, gente, a gente pode vir adicionar ponto, elemento ponto, aqui nesses cruzamentos. Tá só o ponto. O ponto só, ele não é uma superfície. Eu preciso, assim, ter algum elemento que esteja ligado a partir desses pontos, aqui é porque acho que tá erradinho. Que, no caso, eu posso criar uma spline através desses pontos, tá bom? Então, eu clico no ponto, clico no outro, não sei porquê, acho que é porque esses estão enterrados. Passo assim um pouquinho e dou Enter. Clico nesse, a ponta se... porque eu tô colocando a ponta, aquela aqui. SB-Line através de ponto. Aqui, dou Enter. Aqui, sempre volta pro ponto. Aqui, dou Enter. Criou aquelas belines estão retas, mas aí eu vou selecionar elas e pedir também para criar forma. Então ele cria essa superfície reta aqui, mas ela é um spline. E agora eu posso, da mesma forma, vir aqui no raio-x e começar a editar esses pontos, tá bom? Como? Eu posso vir agora pegando e alterando, certo? Aqui, cuidado para não mudar o ponto, é para mudar a spline. Deixa eu deletar esse ponto. Certo? Deixa eu pegar aqui esse. Vai no tab, que costuma... É porque eu vou botar essa aqui no plano de trabalho mais alto. Vou mover ela aqui um pouquinho para facilitar só eu conseguir pegar os pontos. Então, aqui, posso fazer isso. Posso elevar esse daqui mais ainda. Posso botar esse aqui pra cá. E aí, quanto mais pontos você cria, mais precisão você tem. Tá bom? Esse daqui eu posso ainda mover aqui pra frente. Ok? Pronto. Concluiu a massa, faz a parede ou o que for possível a partir dela também. Então, existem várias possibilidades. A questão da revolução, né, que tu falou daquele outro, ela também é bem simples. Deixa eu colocar aqui. Vou lá criar essa massa. Deixa eu ver o seguinte. Massa no local. Ok. Vou criar aqui um plano de trabalho vertical. Eu trabalhar nesse plano aqui, tá? E então, vou aqui pelo 3D, pegar uma vista aqui. Vou fazer uma forma qualquer. Fazer aqui uma... Primeiro eu crio o eixo, eu vou dizer, é lá naquele eixo plano eu não salvei. Deixa eu ver aqui. P1, plano 1. Eu vou desenhar
no plano de referência P1, tá? Aqui. Então, aqui, vou fazer... Primeiro eu faço uma linha vertical, que essa linha vai servir como eixo. E depois eu faço o outro, que eu vou usar aqui um S-Line mesmo. Vou fazer assim, gente. Agora, eu não posso grudar aqui, certo? Eu não posso fechar ali. Eu clico nela. E aí, o que eu vou fazer? Eu clico nessa primeiro, depois nessa, e peço para criar forma. Ó. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Deu algum erro aqui, mas vocês entenderam, né? Clica, não sei se é um material, clica nessa, criar forma. E aí ela faz a revolução, ó, e faz. Então, cúpula é mais ou menos isso. Você desenha aquele perfilzinho assim e ela rotaciona. Deixa eu tentar fazer uma cúpula aqui, né? Ó, venho aqui. Vou pegar aqui, só não, como eu falei, só não pode fechar lá em cima, encostar, sabe? Então, acaba tendo que ficar um pouquinho assim, nem que seja um pouquinho assim, mas não sei que seja uma cúpula assim, ó. Não vou fazer tão retinha não, mas pego isso e criar forma. A massa não contém geometria só. Ah, é porque eu estou criando uma massa vazia. Isso e isso, criar a forma sólida. Não sei porque não está ficando forma sólida, tá como se fosse uma forma vazia. Mas esse é o processo, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Pronto. Aqui, ó. Ok? Então, dessa forma, aí por aqui também vai, cria parede por face, tá bom? E clica. Depois oculta a massa. Como ela é circular, ela nunca é inteira, ela sempre... Tudo que é forma circular aqui no Revit, ele deixa... Né, ele quebra assim a metade, ó. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Então, é uma possibilidade. E aí, gente, eu vou já avançar aqui para algumas outras coisas, tá bom? Como a aula tá gravada, vou falar então como é que a gente pode fazer, enfim, movimentações no terreno e fazer subtrações para fazer subsolo, essas coisas todas aqui, tá certo? Porque eu sei que vocês vão precisar já antecipar aqui algumas coisas.